Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria enorme ter você aqui com a gente hoje. Se você está assistindo a este vídeo, é porque provavelmente está em busca de algo mais profundo, algo que desperte reflexões e novas formas de olhar para a vida. Quero começar com uma saudação calorosa, pois é para isso que este espaço foi criado, para que você se sinta acolhido, sem pressa, sem julgamentos, apenas como você é, com tudo o que traz consigo. Em nosso tempo juntos, você vai perceber que a ideia aqui não é só falar sobre o mundo, mas também sobre nós mesmos, sobre o nosso interior, sobre o processo que vivemos e as escolhas que fazemos. Hoje, vamos falar sobre um tema poderoso: a idade da razão. Esse é um conceito que ressoa de diferentes formas, dependendo de onde você esteja em sua vida. Para alguns, é a fase onde as decisões começam a ser tomadas com mais consciência. Para outros, a idade da razão é quando você se dá conta de que a vida precisa ter um sentido, um propósito. A verdade é que a idade da razão não tem uma única definição. Ela é tão única quanto cada um de nós. É um momento de clareza que surge em nossa jornada. Uma fase de reflexão profunda que nos permite entender o que realmente queremos e, mais importante ainda, o que precisamos mudar em nossas vidas. Talvez você esteja se perguntando: mas qual é o momento certo para atingir essa idade da razão? A verdade é que não existe um tempo exato. O que é importante é estarmos dispostos a viver esse processo de maneira autêntica. Cada um de nós vive essa transição de formas diferentes. A idade da razão não é um evento isolado, mas uma série de momentos que, ao longo da vida, nos conduzem para um maior entendimento de quem somos e para onde queremos ir. Quando você atinge essa fase, é como se uma chave tivesse virado dentro de você, e você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. O mundo não muda, mas a sua percepção sobre ele, sim. Este é um processo de evolução pessoal que requer coragem, paciência e, acima de tudo, disposição para olhar para si mesmo de forma honesta. Muitas vezes, somos ensinados a procurar respostas fora de nós. A sociedade nos dá várias direções, nos mostra vários caminhos, mas a verdade é que as respostas mais profundas estão dentro de nós. O maior desafio, muitas vezes, não está em entender as questões da vida, mas em ouvir nossa própria voz, a voz que nos guia e nos impulsiona para aquilo que é realmente importante. E aqui entra uma das maiores lições que podemos aprender durante a nossa jornada. Não tenha medo de tentar. Muitas vezes, o medo do erro nos impede de dar o primeiro passo. O medo da falha nos faz estagnar e viver uma vida de "e se?". O que precisamos entender é que errar faz parte do processo. Não existe aprendizado sem tentativa, sem ação. Quando você se permite tentar, você está se permitindo viver de maneira plena. Mesmo que o caminho seja cheio de obstáculos, mesmo que você não tenha todas as respostas agora, cada passo dado é um passo em direção à sua verdade. E isso, por si só, já é um grande avanço. A idade da razão, portanto, é também um convite para sermos mais autênticos, mais verdadeiros conosco e com os outros. Quando olhamos para dentro de nós e aceitamos quem somos, com todos os nossos erros e acertos, começamos a criar uma conexão mais profunda com a vida e com as pessoas ao nosso redor. Isso não significa que seremos perfeitos ou que as dificuldades desaparecerão. Pelo contrário, a vida continua a nos apresentar desafios, mas nossa maneira de lidar com eles muda. Passamos a viver de maneira mais leve, mais plena, mais em paz com as escolhas que fazemos. Há também algo importante que precisamos entender sobre o medo. O medo é uma emoção natural. É algo que todos nós sentimos em diferentes momentos da nossa vida. O problema não é sentir medo, mas deixar que ele nos controle. O medo de tentar, o medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente. Todos esses medos são alimentados pela nossa própria insegurança. E a maneira de superar isso não é se livrar do medo, mas aprender a lidar com ele de maneira saudável. Quando você decide tentar, você está dizendo para o medo: eu posso ir além disso, eu sou capaz. Lembre-se, você não precisa ter todas as respostas agora. A idade da razão não exige que você tenha um plano perfeito
ou que saiba exatamente o que fazer em todos os momentos. A beleza dessa fase está no processo e não na perfeição. À medida que você se permite tentar, você vai descobrir que não é preciso ter tudo sob controle. Na verdade, a vida se torna mais interessante quando você se entrega à experiência, ao aprendizado e ao crescimento. Cada tentativa, cada erro, cada sucesso é uma oportunidade de se conhecer mais profundamente e de construir uma vida mais autêntica. Eu sei que muitos de nós já passamos por momentos em que nos sentimos perdidos, em que as dúvidas parecem tomar conta da nossa mente. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. A idade da razão não é sobre ter todas as respostas de uma vez, mas sobre estar disposto a viver as perguntas, a se permitir questionar, a se permitir evoluir. Essa fase da vida é sobre descobrir que a resposta certa pode não ser a mais óbvia, mas a que realmente ressoa com o que você sente em seu coração. E isso, muitas vezes, só acontece quando decidimos tentar. Quando falamos sobre tentar, também precisamos entender que isso não significa fazer as coisas sem pensar ou agir impulsivamente. Tentar é sobre se arriscar de forma consciente. Significa dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente qual será o próximo. Significa fazer uma escolha e seguir em frente com confiança, sabendo que o simples ato de tentar já é um aprendizado em si. Não há falhas, apenas experiências que nos ensinam, nos moldam e nos preparam para o próximo passo. Por isso, se você se encontra em um momento da vida onde se sente indeciso, onde as dúvidas parecem dominar, saiba que isso faz parte do processo. Não tenha medo de se perder de vez em quando. Não tenha medo de tentar algo novo, de tomar um risco. A vida não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disposto a buscar, a explorar e, acima de tudo, a viver de maneira autêntica. Quando você se permite tentar, você está se abrindo para o mundo e para tudo o que ele tem a oferecer. E, no fim, essa é a verdadeira razão da nossa existência. Viver com coragem, com intenção e com a disposição de aprender a cada passo. Portanto, quero terminar este vídeo com um convite. Não tenha medo de tentar. Se você está em uma fase da sua vida onde se sente inseguro, com medo de dar o próximo passo, lembre-se de que a idade da razão é exatamente sobre isso, sobre aceitar que a vida é uma jornada de tentativas, de erros e acertos. Não há vergonha em não saber todas as respostas agora. O importante é que você esteja disposto a continuar caminhando, a continuar tentando, a continuar buscando, porque no final é isso que nos torna mais fortes, mais sábios e mais em paz com quem realmente somos. Acredite, a idade da razão é um processo que acontece ao longo de toda a vida, e você está exatamente onde precisa estar. Então, se você sente que é o momento de dar um passo em direção à sua verdade, eu te convido a dar esse passo agora. Não importa o tamanho do passo, o importante é que ele seja seu, e que ele seja dado com confiança no seu próprio caminho. Obrigado por ter assistido a este vídeo, e eu espero que, de alguma forma, ele tenha tocado o seu coração e te encorajado a seguir em frente com mais confiança, com mais coragem e principalmente com mais amor por si mesmo. Até o próximo vídeo e lembre-se, sempre que tiver medo de tentar, lembre-se que o maior erro é não tentar.